Bom, vamos falar agora, nós estamos falando de polígonos, né? Então, vamos trabalhar alguns, tipos de polígonos. Vamos começar aqui pelos triângulos, ó. Triângulos são polígonos que apresentam apenas três lados. Eles podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados ou de seus ângulos. Observe os triângulos destacados nos poliedros a seguir, ó. Então, olha assim, isso aqui é um poliedro, isso aqui é um poliedro, isso aqui é um poliedro. O que são poliedros? Sólidos geométricos que apresentam todas as faces planas, ó. Então, as faces aqui desse poliedro, elas são planas. Essas laterais aqui têm o formato de um triângulo. Olha aqui, ó. Olha aqui, essa face aqui, ó, tem o formato de um triângulo. Olha essa base aqui, ó, tem o formato de um triângulo. Com relação às medidas dos lados, podemos observar que o triângulo, olha para o triângulo ABC, ABC. Tem dois lados com medidas iguais e um lado com medida diferente. Esse lado é igual a esse e esse aqui tem a medida diferente. Ele vai receber um nome, tá? Quando um triângulo tem dois lados com a mesma medida e o terceiro lado com medida diferente. O triângulo DEF, que é esse aqui, tem todos os três lados com medidas diferentes. Ele vai receber um nome específico também quando todos os lados são diferentes. E esse aqui tem todos os lados iguais. Ele vai receber um nome específico também, tá? É isso que vocês precisam prestar atenção. Olha aqui, ó, de acordo com a medida dos lados, podemos classificar os triângulos em isósceles, equilátero e escaleno. Isósceles tem dois lados com a mesma medida. Equilátero tem os três lados com mesma medida. Ele tem os três lados iguais, né? Então a gente chama de equilátero, triângulo equilátero. E triângulo escaleno tem os três lados com medidas diferentes. Isso aqui tem que ser estudado, decorado. Agora vamos falar dos ângulos. Quando um triângulo tem os três ângulos com a mesma medida, a gente chama de triângulo. Aliás, quando um triângulo tem os três ângulos menores que 90 graus, que é esse caso aqui, a gente chama ele de acutângulo. Ó, todos os seus ângulos são agudos, tá? Quando ele tiver um ângulo que mede 90 graus, que esse símbolo aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E quando ele tiver um ângulo maior que 90 graus, ele vai ser chamado de obtusângulo, tá? Que é esse caso aqui, ó. Então, a gente pode classificar os triângulos também de acordo com seus ângulos. Então, vamos falar dos quadriláteros, tá? Que são os polígonos de quatro lados, ó. Os polígonos de quatro lados são chamados de quadriláteros. Alguns deles têm nomes particulares por apresentarem características específicas. A seguir, veja como esses polígonos são definidos. Eles podem ser paralelogramos, são quadriláteros que apresentam lados opostos paralelos e de mesma medida. Ó, esse lado ele é paralelo a esse, tem a mesma medida. Esse lado é paralelo a esse, tem a mesma medida. Então, a gente chama eles de paralelogramos. Olha só, os paralelogramos, eles vão ser, ó, retângulo, losango e quadrado. Então, eu posso dizer que um retângulo, que é o nome que recebe esse polígono aqui, ele é um paralelogramo. O losango, ele é um paralelogramo. O quadrado, ele é um paralelogramo. Por quê? São quadriláteros que apresentam lados opostos, paralelos e de mesma medida. É o que acontece nessas três situações aqui, ó. Lados opostos são paralelos, ó, esse é paralelo com esse é paralelo com esse é paralelo com esse, ó. Esse é paralelo com esse, tá? Esse é paralelo com esse. Então, esses lados apresentam lados opostos, paralelos e de mesma medida. A gente chama eles de paralelogramos. Então, eu posso dizer que retângulo é um paralelogramo, losango é um paralelogramo e quadrado é um paralelogramo. E todos eles são o que mesmo? Quadriláteros, porque eles têm quatro lados. Agora, o trapézio, ele é um quadrilátero também, porque ele tem quatro lados, tá? Mas ele não pode ser chamado de paralelogramo, porque esse lado e esse lado aqui, eles não são opostos, eles não são paralelos. Os lados opostos não são paralelos. A gente chama essa figura aqui de quatro lados de trapézio. É um quadrilátero que tem um único par de lados paralelos, ó. Esse aqui é paralelo com esse, mas esses aqui não são, então a gente chama de trapézio. Agora nós vamos para as atividades, tá? Número 1. Classifique os triângulos abaixo quanto à medida dos lados. Então, vamos lá. O triângulo A. Se vocês forem analisar cada lado aqui, pode até usar a régua para medir. São diferentes, então a gente chama de triângulo escaleno.
O B, se você for usar a régua e medir todos os lados, você vai ver que tem todas as medidas iguais, então a gente chama ele de equilátero. O C, ele vai ser escaleno também, porque todos os lados são diferentes. O D, ele vai ser isósceles, porque ele tem esses dois lados com a mesma medida. Então, tendo dois lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Esse aqui tem os lados iguais, ele vai ser equilátero. E esse aqui, ó, tem esse lado igual a esse. Então, tem dois lados iguais, isósceles também. Utilize a legenda para desenhar na malha quadriculada os polígonos a seguir. Um losango. Ó, então, né, desenhar um losango. Vocês podem pintar aí de amarelinho, tá? Desenhar um losango. Os lados deles têm que ser todos iguais, hein? Tá? E os lados opostos paralelos. Um pentágono, que vai ser um polígono de 5 lados. Então, vocês vão desenhar, ó. Tá até desenhado aqui mostrando, ó. Tá? Todos os lados estão com a mesma medida. Então, vai ser um pentágono regular. Um quadrado, vamos aqui, olha aqui o quadrado aqui, tem todos os lados com a mesma medida. Um hexágono. Um hexágono é um polígono de 6 lados. 1, 2, 3. Ah, não, eu falei errado. Esse aqui é o hexágono porque ele tem 6 lados. Esse aqui é o pentágono porque ele tem 5 lados. Um triângulo, vocês podem desenhar o triângulo que vocês quiserem. E um retângulo, tá? Como vocês quiserem também. Utilizar essa legenda é pintar eles com essas cores aqui, ó. Tá certo? Então, vocês vão desenhar um losango, um pentágono, um quadrado, um hexágono, um triângulo e um retângulo, como vocês quiserem. Continuando aqui, com base nos polígonos representados na malha quadriculada, classifique cada uma das afirmações como verdadeiro ou falso. Todos são paralelogramos? Esse aqui não é. Ó, esse aqui, os lados opostos não são paralelos. Esses aqui são, agora esse aqui não. Falso. O polígono C é um trapézio? O polígono C é um trapézio? Falso, porque ele, para ele ser um trapézio, tá? Não pode acontecer isso aqui, ó. Ó. Ele teria que ser só essa parte aqui, ó. Ele não tem 4 lados. Olha quantos lados tem essa figura aqui. Um trapézio, ele tem que ter 4 lados, por isso que é falso. Letra C. Os polígonos A, B e D são paralelogramos? A, B e D são paralelogramos, verdade. Os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. O polígono B é um trapézio? Não, o polígono B é um quadrado. O polígono B também é um retângulo? O polígono B ele pode ser um quadrado, ele pode ser um retângulo também. Agora, número 4. Padrões geométricos são usados em barrados de azulejos, papéis de parede, toalhas, lençóis, etc. Os polígonos aparecem em muitos deles. Observe o padrão a seguir. Então, nós temos aqui vários polígonos aqui desenhados. Que polígonos estão representados nesse padrão? Retângulos e triângulos, ó. Triângulos e retângulos. B. Que tipo de triângulos compõem esse padrão? Triângulos equiláteros, porque se vocês observarem, os lados, né, pode até medir com a régua, vocês vão ver que os lados são todos iguais. Triângulos equiláteros e isósceles obtusângulos, ó. Tá vendo esse triângulozinho aqui assim, ó? Ele tem 2 lados iguais, então ele vai ser isósceles. E obtusângulo, porque ele vai ter um ângulo maior que 90 graus. Número 5. Observe o padrão da faixa decorativa a seguir e complete-a na malha quadriculada. Então, vocês vão completar, dar continuidade ao padrão. Quais polígonos podem ser identificados nessa faixa decorativa? Quadrados, olha, isso aqui é um quadrado, ó. Todos os lados têm a mesma medida. Triângulos, a gente consegue ver também aqui. Triângulos. E trapézios, tá? Trapézios também a gente consegue ver aqui. Ó, aqui eu tô vendo o triângulo, ó. Tá? Olha aqui, o triângulo aqui. Agora, o trapézio. Cadê o trapézio aqui? Olha aqui o trapézio, ó. Tá?
Aqui você tem dois lados paralelos e dois que não são paralelos. Então, isso aqui é um trapézio, ó. Aqui também, ó. Isso aqui é um trapézio, tá? Ó, esse lado é paralelo com esse, os lados opostos paralelos. Mas esses dois aqui, eles não são paralelos, ó. Esses dois opostos aqui não são paralelos. Então, a gente chama isso aqui de trapézio, porque é uma figura de 4 lados. B. Crie um padrão e construa uma faixa decorativa na qual aparecem no mínimo 2 polígonos diferentes. Então, vai ser a criatividade de vocês aqui. Classifique os triângulos a seguir quanto às medidas dos ângulos. Ó, se tem um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de obtusângulo. Se todos os ângulos são menores que 90 graus, acutângulo. Se tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. 7. Com base na figura, responda as questões propostas. Qual é o nome desse quadrilátero? Esse quadrilátero aqui é um trapézio, porque olha, ele tem esses dois lados aqui são paralelos e os outros dois lados opostos não são paralelos, então ele é um trapézio. Letra B. Escreva os segmentos que representam o par de lados paralelos desse quadrilátero. Ó, os lados paralelos, os segmentos são lados, né? AD e BC. Olha aqui, ó, AD e BC. Vamos finalizar agora aqui na número 8, tá? E vocês vão dar continuidade. Com relação às características particulares apresentadas pelos paralelogramos, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, justificando suas respostas em seguida. Letra A. Podemos afirmar que todo quadrado é retângulo? Verdadeiro. Para ser considerado um retângulo, o polígono precisa ter os 4 ângulos internos retos. Como o quadrado apresenta essa característica, ele também é um retângulo. Letra B. Todo retângulo é quadrado? Aí não, tá? Todo retângulo ele vai ser quadrado? Não, porque para ele ser quadrado, ele tem que ter os 4 lados com a mesma medida, ó. Falsa. Para ser considerado um quadrado, o polígono precisa ter, além dos 4 ângulos retos, os 4 lados de mesma medida. Letra C. O quadrado também é losango? Verdadeira. Para ser considerado um losango, o polígono precisa ter os 4 lados com a mesma medida. Como o quadrado apresenta essa característica, ele também é um losango. E a D. O losango é um quadrado porque apresenta os 4 lados iguais. Falso, tá? Porque ele apresenta os 4 lados iguais, mas os ângulos não são de 90 graus, como acontece com o quadrado, ó. Para ser considerado um quadrado, além de ter os 4 lados com a mesma medida, o polígono precisa ter os 4 ângulos retos. Como nem todo losango apresenta os 4 ângulos retos, nem sempre ele é um quadrado.